terra será levado por elas para a eternidade. Assim a ciência espiritual nos permite ligar também os processos fisiológicos do organismo humano à nossa determinação eterna. Se para nós a ciência espiritual não é mera teoria, mero conhecimento abstrato, isso é um modo de a considerarmos nos mostrar que, como homens, não estamos apenas sobre a Terra mas pertencemos ao sistema cósmico integral. Se aprendermos a pensar sobre o destino do homem, sobre o fato de lhe tomar as forças da Terra para atuar sobre a eternidade, então receberemos da ciência espiritual o que pode ser conquistado por seu intermédio. E se os homens que pressentem ou reconhecem esse elevado ideal se encontrarem de maneira fraterna e concordarem em seus anseios, isto é, se reconhecermos que em nós mesmos estão contidos os germes para o desenvolvimento vindouro, possíveis de frutificar a evolução terrena e humana posterior, então poderemos ter, com toda a humildade, o sentimento de que, como teósofos, podemos colaborar, pelo desenvolvimento de nossas próprias forças, na realização da missão terrena. Nós nos reunimos aqui e novamente partiremos para viver lá fora, talvez levando e desenvolvendo algo daquilo que aqui só pode ser dado esquematicamente, como estímulo. Mas espero que mesmo quando estivermos dispersos no mundo possamos colaborar reciprocamente em harmonia, com pensamentos e sentimentos vivos e com toda a nossa vontade. Separemo-nos com esse espírito, e com esse mesmo espírito nos reencontraremos se, para isso, houver oportunidade. 28 de março de 1911. Aforismos sobre a relação entre a teosofia e filosofia. Uma observação especial para as conferências sobre fisiologia oculta. Com referência às conferências públicas Como refutar a teosofia e Como defender a teosofia, bem como as observações que fiz nesses dias no ciclo de conferências sobre fisiologia oculta, pode surgir uma série de perguntas, e existe a necessidade de nos entendermos com os caros ouvintes a respeito das questões que foram abordadas. As duas conferências públicas tinham principalmente a meta de mostrar como devemos estar conscientes, no campo da ciência espiritual ou teosofia, das possíveis objeções que podem surgir, e como o ocultista reconhece o que é válido nessas objeções. Por outro lado, os senhores puderam perceber nas conferências um posicionamento bem determinado, nitidamente matizado, de como as verdades teosóficas devem ser defendidas diante das objeções importantes dos opositores. Justamente devido ao reconhecimento das assinaladas dificuldades resultantes para a teosofia é que todo teósofo deveria sentir a necessidade de defender as verdades teosóficas com o maior rigor e a maior precisão possíveis. Isso é algo que está plenamente consciente em quem precisa defender tais coisas a partir do conhecimento das correspondentes relações. Mas este inevitavelmente entrará em choque com os que se baseiam na ciência moderna, apesar de tudo o que foi salientado nas conferências públicas. Por isso a teosofia exige, por mais estranho que isso possa parecer, a mais rigorosa, mais exata formulação lógica, para de um lado vestir as verdades buscadas nos mundos superiores e, de outro, não menos importante, corresponder à mera razão comum. Quem se propõe a tarefa de fazer formulações lógicas com exatidão e rigor e, para esse fim, evita toda a verbosidade ou mesmo ornamentação retórica numa frase, sente com frequência quão facilmente pode ser mal entendido simplesmente porque, em nossa época, não existe a necessidade intensa de acolher as verdades defendidas com o mesmo rigor e precisão com que foram enunciadas. Em nossa época a humanidade ainda não está habituada a tomar as coisas com exatidão, nem mesmo nos meios científicos. Quando se leva em conta exatamente o que é dito, não só não se pode modificar nada nas frases como também se deve respeitar rigorosamente o limite contido nas formulações. Para isso temos um pequeno exemplo surgido há pouco, quando foi feita a seguinte pergunta: se a consciência onírica é apenas uma espécie de consciência em imagens, como é possível,
a partir dessa consciência onírica, poderem ser realizados certos atos subconscientes como, por exemplo, no caso do sonambulismo. A pessoa que fez essa pergunta não notou, como já mencionei naquela ocasião, que, com a frase afirmando serem os conteúdos da consciência onírica algo com caráter de imagens, não quisemos dizer que eles têm apenas caráter de imagens, mas certamente só caracterizamos o horizonte da consciência onírica de um lado, e da natureza dessa caracterização resultou justamente o seguinte: assim como nossos atos diurnos provêm de nossa consciência de vigília, determinados atos de natureza menos consciente poderiam ser consequência da consciência pictórica do sonho. Quero afirmar, sem todavia acusar, que o ouvir impreciso é um dos mais importantes motivos pelos quais a teosofia e sua representação são, hoje em dia, alvo de tantos mal-entendidos. Esses mal-entendidos não são apresentados apenas por oponentes da teosofia, mas também, em grande quantidade, por pessoas que professam essa cosmovisão teosófica. E talvez grande parte da culpa em relação a esses mal-entendidos que o mundo exterior traz contra a ciência espiritual esteja no fato de justamente também nos círculos teosóficos se pecar tanto na direção assinalada. Se procurássemos entre as ciências com prestígio em nosso tempo, talvez a sensação geral tendesse a considerar que a teosofia tem a melhor relação, o maior parentesco com a filosofia e seus diversos ramos. Uma tal afirmação seria absolutamente correta, e poderíamos prever, a partir da natureza da situação, que a possibilidade mais próxima de uma compreensão dos conhecimentos teosóficos estaria do lado da filosofia. Mas é justamente aí que aparecem outras dificuldades. Podemos dizer que a filosofia, tal como hoje é praticada em toda parte, tornou-se uma espécie de ciência mais altamente especializada do que há relativamente pouco tempo. Ela se tornou uma ciência especializada e, se contemplarmos hoje seu trabalho prático, sem considerar as diferentes teorias, trabalha, em sua essência, praticamente em regiões abstratas. E não existe tendência a trazer a filosofia para baixo, para a interpretação concreta do factual. Até advém dificuldades no atual exercício da filosofia, ao querermos abranger o mundo dos fatos com esse anseio filosófico de hoje. A teoria do conhecimento, tal como se apresenta hoje, elaborada nas mais diversas direções, com grande sagacidade, na segunda metade do século XIX até nossos dias, surgiu principalmente porque foram sentidas essas dificuldades de se chegar aos fatos a partir das alturas abstratas do pensar, do conceito. Ora, nós sentimos que justamente em conferências como as do ciclo sobre fisiologia oculta a teosofia é obrigada a aproximar-se diretamente de nosso mundo real com o que ela pode fornecer como conteúdos da consciência suprassensível. Expressando isso de modo trivial, eu gostaria de dizer o seguinte: a teosofia não está numa situação tão boa como a filosofia moderna, que se mantém em regiões abstratas e não estaria muito inclinada a considerar em suas observações conceitos como, por exemplo, o do sangue, do fígado ou do baço, ou seja, conteúdos ligados a fatos. Essa filosofia recuaria diante da tarefa de lançar a ponte entre os seus conceitos abstratos e os acontecimentos e coisas concretos, reais, que se nos apresentam. Nesse sentido, a teosofia é mais destemida, e pode, justamente por causa disso, ser facilmente considerada, em relação à filosofia, uma atividade espiritual que, com atrevimento e de modo infundado, lança uma ponte entre o espiritual e o que há de mais cotidiano. Seria interessante perguntarmos-nos alguma vez, qual é o motivo pelo qual os filósofos têm tanta dificuldade em aproximar-se da teosofia? Talvez seja porque a filosofia evita lançar essa ponte. Em certo sentido, esse fato é uma fatalidade para a própria teosofia, é extraordinariamente fatal. É que com os conhecimentos teosóficos deparamos frequentemente com resistências, principalmente ao tentar levá-los a uma elaboração lógica.
É especialmente do lado filosófico que deparamos com resistências nesse sentido. Acontece com muita frequência de aparecerem menos resistências quando, por assim dizer, se relatam alegremente observações sensacionalistas dos mundos superiores às pessoas. Isso é facilmente perdoado porque, em primeiro lugar, essas coisas são interessantes e, em segundo, porque as pessoas dizem. Enquanto não podemos ver esses mundos superiores, não somos chamados a fazer um julgamento sobre eles. O esforço da teosofia consiste, todavia, em tornar acessível a compreensão racional, aqui embaixo, tudo que pode ser encontrado nos mundos superiores. Os fatos, quando realmente podem ser válidos como tais, são encontrados por meio de uma pesquisa suprassensível nos mundos suprassensíveis. A forma da expressão, contudo, deveria ser dada em nosso tempo de tal maneira que tudo fosse formulado em severas formas lógicas, e nas situações em que hoje já é possível fazê-lo, mostrássemos como os processos exteriores mais reais já nos podem confirmar aquilo que constatamos a partir da pesquisa espiritual. Nesse processo de trazer os conhecimentos do mundo espiritual para baixo, de revesti-los com fórmulas lógicas ou racionais quaisquer e apresentá-los numa estrutura condizente com as necessidades lógicas de nossa época, reside atualmente uma fonte bastante compreensível para os mais numerosos mal-entendidos. Tomem, por exemplo, as coisas complicadas que foram ditas nessas conferências sobre fisiologia oculta, coisas que, com a finalidade que tinham, só puderam ser ditas com restrições, com a indicação dos limites. Tomem a complexidade do mundo do espiritual, com sua enorme mobilidade e variabilidade, e comparem esse mundo do espiritual tão variável, a dificuldade de envolver o que desce dos mundos espirituais com contornos conceituais grosseiros comparem isso com a facilidade de caracterizarmos qualquer fato exterior por meio de uma experiência ou de uma observação sensorial, e descrevê-lo num estilo lógico. Hoje, porém, existe, em nossa filosofia, a tendência a não levar em conta, quando se faz a explicação e a descrição de conceitos, outra coisa senão aquelas representações mentais obtidas do mundo que está diante de nós como mundo sensorial. Isso fica particularmente perceptível quando a filosofia precisa encontrar, por exemplo no campo ético, uma outra origem para os conceitos básicos que não sejam as representações mentais possíveis de serem obtidas pela percepção exterior do mundo físico. Achamos, e isso não seria difícil provar, só que naturalmente apenas por meio de exposições detalhadas da literatura filosófica contemporânea, que em tudo que hoje é elaborado pela filosofia as determinações conceituais são tão grosseiras porque, para conteúdos conceituais de consciência, basicamente só se leva em conta o mundo sensorial que existe à nossa volta, e só sobre ele os conceitos são fundamentados. Acaso existe um ponto de apoio para que, quando do surgimento dos conceitos mais elementares na filosofia, conteúdos de consciência também possam ser obtidos de um outro lado que não do mundo sensorialmente perceptível? Resumindo, a filosofia contemporânea não tem a possibilidade de chegar a uma compreensão da teosofia porque, com suas teorias, não consegue ligar-se a conceitos que sejam comuns aos de nossas exposições teosóficas. Na literatura filosófica, o horizonte de consciência é determinado pelo fato de, na formação de conceitos, apenas se considerar o mundo perceptível exterior, e não conteúdos que possam ter sua origem num outro lado além daquele das percepções sensoriais. A teosofia deve obter seus conceitos de modo totalmente diferente. Ela deve elevar-se ao conhecimento suprassensível e buscar seus conceitos no mundo suprassensível, mas por outro lado também deve aprofundar-se na realidade e dominar os conceitos filosóficos obtidos pela observação do mundo sensorial. Se quisermos imaginar isso de modo esquemático, teremos de um lado, na filosofia, conceitos obtidos pela percepção exterior e, de outro,
conceitos obtidos do mundo suprassensível por meio da observação espiritual. E imaginando o campo dos conceitos pelos quais nos entendemos, devemos afirmar que, se a teosofia deve ser considerada algo válido, nossos conceitos devem ser tomados de ambos os lados, do lado da percepção sensorial e do outro, da percepção espiritual traço, e no campo dos nossos conceitos os dois lados devem encontrar-se. Especialmente nas caracterizações teosóficas, com conceitos trazidos do mundo espiritual, devemos ter a necessidade de um encontro com os conceitos filosóficos, isto é, de que, com nossos conceitos, possamos fazer a ligação com os conceitos obtidos do mundo sensorial exterior das percepções. Nossas atuais teorias do conhecimento estão construídas quase exclusivamente do ponto de vista segundo o qual os conceitos são obtidos apenas de um lado. Não quero afirmar com isso que também não existam teorias do conhecimento que permitam algo suprassensível como a origem dos conceitos. Mas sempre que devemos provar positivamente alguma coisa, os exemplos são caracterizados pelo fato de os conceitos provirem apenas do lado esquerdo do esquema, ou seja, do lado em que os conceitos são obtidos do mundo físico sensorial de percepções. Isso é bem natural, visto que, na filosofia, fatos espirituais não são reconhecidos como tais. Não se considera o fato de realidades espirituais, que são trazidas dos mundos espirituais, também poderem ser conceituadas, assim como as realidades do mundo físico podem ser. Essa situação resultou no fato de a teosofia, se quiser entender-se com a filosofia, quase não encontrar aí um solo fértil, e de na filosofia não se compreender facilmente como a teosofia faz uso dos conceitos. Poder-se-ia dizer o seguinte: quando se está diante do mundo exterior sensorial de percepções, é fácil dar contornos nítidos aos conceitos. Nele as próprias coisas têm contornos nítidos, limites precisos, e fica fácil dar contornos nítidos aos conceitos. Quando, todavia, nos defrontamos com o mundo espiritual variável, móvel em si mesmo, frequentemente temos de primeiro trazer conosco uma série de fatos, e os conceitos têm de ser limitados ou ampliados para podermos caracterizar o que realmente queremos dizer. A teoria do conhecimento, tal como é aplicada hoje, é a que menos admite conceitos como os utilizados na teosofia. Ora, no momento em que, para determinar conceitos, tomamos, consciente ou inconscientemente, as causas para sua determinação somente de um lado, em todos os conceitos que formamos se imiscui, sem que o percebamos bem, algo que conduz a esses conceitos gnoseológicos sem utilidade alguma para explicar ou elucidar qualquer coisa na teosofia. O conceito fornecido pelo mundo, por assim dizer, não teosófico, simplesmente é inadequado como instrumento para caracterizar o que é trazido do mundo espiritual. Ora, existe sobretudo um conceito que no campo da teoria do conhecimento é terrivelmente perturbador. Sei muito bem que não é percebido como tal, mas é perturbador. Isso acontece quando abstraímos, de todas as graduações mais sutis que se formaram de maneira tão perspicaz no decorrer do século XIX, o ponto em que o problema da teoria do conhecimento é formulado da seguinte maneira: como é que o eu, com seu conteúdo da consciência, ou, se quisermos evitar falar no eu, como é que nosso conteúdo da consciência é relacionado por nós com uma realidade. Esses cursos de pensamento levaram, em maior ou menor grau, com exceção de algumas direções na teoria do conhecimento no século XIX, a uma teoria do conhecimento que repetidamente considera uma grande dificuldade em reconhecer a possibilidade de o que é transobjetivo ou transcendental, ou seja, o que se encontra fora de nossa consciência, poder entrar nessa consciência. Confesso que esta é uma caracterização apenas grosseira do problema do conhecimento. Porém as dificuldades estão caracterizadas em sua essência ao dizermos: como é que o conteúdo subjetivo da consciência pode aproximar-se do ser, da realidade? Como ele pode relacionar-se com a realidade? Ora,
Temos de ter bem claro que, mesmo ao pressupormos uma realidade transobjetiva existente fora de nossa consciência, aquilo que está dentro dela não pode aproximar-se diretamente dessa realidade. Disse, portanto, que temos dentro de nós o conteúdo da consciência, e então podemos perguntar, como será possível, a partir desse conteúdo consciente, penetrar na existência, na realidade, que é independente de nossa consciência? Um importante teórico do conhecimento contemporâneo caracterizou esse problema com uma expressão marcante: o humano, enquanto engloba o horizonte da consciência, não pode saltar por cima de si mesmo, pois teria de saltar para fora de si caso fosse saltar para dentro da realidade. Mas então ele estaria na realidade, e não na consciência. Portanto, parece claro, para esse teórico do conhecimento, que não é possível afirmar qual é a relação entre o conteúdo da consciência e a verdadeira realidade. Há muitos anos, procurei inicialmente verificar esse problema do conhecimento, que também na teosofia é fundamental, em meus escritos sobre a teoria do conhecimento, para depois eliminar as dificuldades decorrentes de uma formulação como a indicada acima. Nesse processo podiam ocorrer coisas bem estranhas. Por exemplo, na época em que aconteceu o que desejo relatar, havia filósofos partindo do seguinte princípio: a semelhança a Schopenhauer, o mundo é minha representação mental. Ou seja, o que está dado na consciência é, inicialmente, apenas um conteúdo da representação mental, e trata-se agora de como lançar uma ponte das representações mentais até aquilo que está fora do representado, até a realidade transobjetiva. Para qualquer um que não se deixe fascinar por constatações aparentemente feitas nesse âmbito, e sim se aproximando da coisa de modo despreconcebido, surge logo uma questão, e também frente a uma grande parte da literatura sobre a teoria do conhecimento, principalmente aquela escrita nos anos 70 e na primeira metade dos anos 80, do século X, é preciso questionar o seguinte: se alguma coisa é minha representação mental, e se essa própria coisa representada deve ser mais do que algo situado dentro do conteúdo da consciência, se isso deve ter valor por si, afirma-se algo que basicamente não pode vir antes do ponto de partida da teoria do conhecimento, mas algo que só pode ser verificado depois de essas perguntas muito mais importantes da teoria do conhecimento serem debatidas. Ora, devemos perguntar-nos primeiro, por que podemos chamar algo que aparece em nós, como conteúdo da consciência, de minha representação mental? Acaso temos o direito de dizer que o que aparece em meu horizonte de consciência é minha representação mental? A teoria do conhecimento com certeza não tem o direito de partir do julgamento segundo o qual o elemento dado é minha representação, mas tem o dever, se realmente quiser voltar às suas origens, de explicar primeiro que o que aparece aí é o conteúdo subjetivo da consciência. Certamente existem várias centenas de objeções ao que foi dito agora, mas não creio que seja possível defender por muito tempo qualquer uma delas se nos aproximarmos da coisa sem preconceitos. Contudo, certa vez um filósofo conhecido e importante me deu uma resposta muito esquisita quando eu chamei sua atenção para esse dilema, querendo explicar-lhe que primeiro se deveria provar se a teoria do conhecimento justifica a caracterização da representação mental como algo não real. Então ele disse: mas isso é óbvio, na definição da palavra representação mental já está implícito que colocamos diante de nós algo que não é real. Ele não conseguia compreender, essas representações mentais que cresceram no decorrer de séculos estavam tão arraigadas nele, que com essa primeira definição se está propondo algo ainda completamente sem fundamentos. Se quisermos fazer alguma constatação no perímetro do mundo em que estamos colocados, e eu lhes peço entender as palavras o mundo em que estamos colocados como o mundo que encontramos no dia a dia, se quisermos fazer uma constatação dentro desse mundo, por exemplo, que aquilo que nos é dado como mundo é uma representação mental
Temos de estar cientes do fato de nem ser possível fazer uma constatação dessa sem usar o que denominamos nossa atividade pensante, sem pensamentos e conceitos. Não quero comentar agora o fato de uma constatação dessas já ser, em realidade, um julgamento do ponto de vista formal lógico. No instante em que começamos a não deixar algo surgido diante de nós permanecer como está, mas fazemos uma constatação a respeito, estamos interferindo com o nosso pensar no mundo à nossa volta. Se quisermos ter algum direito de interferir no mundo de modo a determinar que algo seja subjetivo, deveremos ter consciência de que aquilo que determina que algo seja chamado de subjetivo não pode ser subjetivo em si. Suponhamos que aqui estivesse a esfera da subjetividade, v. desenho, e dela partisse, por exemplo, a constatação de que é subjetivo, em minha representação mental ou qualquer outra coisa, então essa constatação é subjetiva. A consequência disso não é que devemos admitir essa constatação, mas sim que não podemos chegar a tal conclusão porque uma constatação dessas se anularia por si. Se uma subjetividade só pudesse ser constatada a partir de si mesma, essa seria uma constatação que se anularia por si própria. Se a constatação é subjetivo, deve ter um sentido, não pode partir da esfera da subjetividade, mas de uma realidade que esteja fora da subjetividade. Isso significa que se o eu realmente deve estar em condições de poder dizer que algo tem um caráter subjetivo, por exemplo, que algo em minha representação mental traço. Se o eu deve ter o direito de designar algo como subjetivo, ele mesmo não pode estar dentro da esfera da subjetividade, e sim terá de fazer essa constatação de fora da esfera da subjetividade. Portanto, a constatação de que algo seja subjetivo não pode ser remetida ao eu, que é subjetivo em si. Com isso, porém, ocorre uma saída da esfera da subjetividade ao ficarmos cientes de que não poderíamos fazer qualquer constatação sobre o que é subjetivo e o que é objetivo, já devendo deixar de dar os primeiros passos do pensar a esse respeito, se não estivéssemos em relação com a subjetividade e objetividade de um modo tal que ambas tenham a mesma participação em nós. Isso nos leva a reconhecer, não posso aprofundar isso agora, que nosso eu não apenas pode ser tomado subjetivamente, mas é mais abrangente que nossa subjetividade. Nós temos o direito de limitar, a partir de determinado conteúdo dado, ou seja, de algo objetivo, aquilo que é subjetivo. Deparamo-nos inicialmente com os diversos conceitos objetivo, subjetivo e transobjetivo. Objetivo é, naturalmente, algo diferente de transobjetivo. Feitas essas hipóteses, cabe-nos ver se estamos em condições de eliminar um dos mais importantes obstáculos no caminho da teoria do conhecimento, ou seja, a questão indagando se dentro da subjetividade podemos encontrar ou não toda a abrangência do eu. Ora, se eu também deve participar da objetividade, a pergunta será que algo pode penetrar dentro da esfera da subjetividade? Adquire uma configuração bem distinta. Tão logo se possa considerar o eu como partícipe da esfera da objetividade, o eu deve conter em si qualidades semelhantes às do que é objetivo. Também no eu deve ser encontrado algo da esfera da objetividade. Em outras palavras, podemos pressupor agora, entre o objetivo e o subjetivo, uma relação essencialmente diferente da concepção de que do transobjetivo nada possa transferir-se ao subjetivo. Ao dizermos que nada pode transferir-se ao subjetivo, em primeiro lugar determinamos que na teoria do conhecimento o subjetivo é fechado em si e, em segundo lugar, utilizamos nesse caso um conceito válido somente para determinada esfera da realidade, não possuindo valor para a abrangência total dela. Trata-se do conceito da coisa em si. Esse conceito tem um papel importante para muitos teóricos do conhecimento. Ele é como uma rede em que fica preso o próprio pensar filosófico. Porém nem se percebe que esse conceito é válido apenas para uma determinada esfera da realidade,
deixando de ter validade onde essa esfera termina. No âmbito material, por exemplo, o conceito é válido. Quero lembrar o exemplo do sinete e do lacre. Se os senhores tomarem um sinete onde conste o sobrenome Muller e o comprimirem no lacre quente, poderão afirmar, com razão, que do material do sinete nada pode transpor-se ao lacre. Aqui os senhores têm um exemplo em que o não poder transpor-se é válido. Com o sobrenome Muller, todavia, é diferente. Este pode passar completamente para o lacre. E se o próprio lacre pudesse falar e ressaltar que da matéria do sinete nada se transferiu para ele, teria de admitir, contudo, que o essencial, ou seja, o sobrenome Muller, transferiu-se integralmente. Aí já transcendemos a esfera em que o conceito coisa em si tem validade. Como sucedeu que esse conceito, descrito de uma forma mais sutil por Kant, de modo bastante grosseiro por Schopenhauer e depois aparecendo descrito com muita perspicácia pelos mais diversos teóricos do conhecimento do século XIX, pôde alcançar tamanha importância? Estudando-se melhor a situação, constata-se ter sido porque o que as pessoas elaboram em conceitos depende da maneira como elas pensam. Somente numa época em que todos os conceitos têm de ser caracterizados de modo a serem sempre formados a partir de percepções exteriores é que se pode formar um conceito como o da coisa em si. Os conceitos obtidos apenas pela percepção exterior, contudo, não são apropriados para a caracterização do espiritual. Se não tivessem metido dentro da teoria do conhecimento o materialismo tão disfarçado, poder-se-ia dizer, tão profundamente mascarado, pois o fundamental é que realmente não é fácil reconhecer o materialismo que foi metido na teoria do conhecimento deveríamos ter claro que uma teoria do conhecimento que seja válido para os âmbitos espirituais também deve conter conceitos que não sejam formados dessa maneira grosseira como o conceito da coisa em si. Para o âmbito espiritual, onde não se pode falar de um dentro e um fora no mesmo sentido, precisamos estar cientes de necessitarmos de conceitos mais sutis. Disso só pude fazer um esboço, pois de outra forma teria de escrever uma obra que se tornaria muito avantajada e constaria de vários volumes, pois a história da filosofia e a teoria do conhecimento teríamos de acrescentar também âmbitos metafísicos. Mas os senhores podem deduzir ser compreensível que tal um modo de pensar, por se originar de preconceitos profundamente mascarados, seja imprestável para tudo que há dentro do mundo espiritual. Eu lhes falei agora durante uma hora sobre esse conceito mais abstrato. Tentei tornar a coisa compreensível, e estou consciente de que as objeções que estão nítidas diante de minha alma certamente também podem surgir em outras tantas almas. Se este fosse um outro grupo, talvez se fizesse necessária uma justificativa especial, a de que, por assim dizer, iludimos a audiência de modo a, em vez de falar da esperada e habitual temática relacionada com fatos, falar de conceitos os mais abstratos, ou, como talvez alguns os considerem, os mais complicados. Ora, no decorrer do nosso trabalho teosófico já vimos que a teosofia tem a vantagem de, dentro do nosso movimento, desenvolvermos o dever para com o conhecimento, superando, paulatinamente, um conceito travesso que diz: isso é algo que ultrapassa meu horizonte, que não me interessa. Para alguns que se ocupam com as questões básicas da filosofia, e que conhecem pessoalmente as reuniões tão pouco frequentadas sobre a teoria do conhecimento, pode parecer surpreendente que aqui em nosso movimento tantas pessoas, que na opinião desse ou daquele teórico do conhecimento são profundos diletantes no campo da teoria do conhecimento, venham a um encontro para ouvir falar sobre este tema. Em alguns lugares tivemos até um número maior de ouvintes, justamente em palestras filosóficas que foram intercaladas às de cunho teosófico. Se, todavia, observarmos melhor a situação, poderemos dizer que isso é exatamente um dos melhores testemunhos a favor dos teósofos. Os teósofos sabem que devem ouvir com imparcialidade tudo o que é trazido como objeção. Eles ficam calmos,
pois sabem muito bem que objeções contra as pesquisas nos mundos superiores são possíveis e justificadas, mas sabem também que várias coisas, de início consideradas ilógicas, finalmente mostram ser muito lógicas. O teósofo também aprende a ver como sua tarefa levar conhecimentos ao interior de sua alma, dedicar-se à teoria do conhecimento e à lógica, mesmo que tenha de esforçar-se para isso. Assim ele estará cada vez mais em condições de não querer ouvir apenas exposições teosóficas de cunho geral, mas também de trabalhar seriamente com conceitos lógicos e com combinações de conceitos. O mundo terá de familiarizar-se com a ideia de que a filosofia, em seu sentido mais amplo, poderá renascer no movimento teosófico. Zelo frente ao rigor filosófico, frente à profunda e lógica formação de conceitos irá estabelecer-se gradativamente dentro do movimento teosófico. Com isso não quero ter dito que os resultados nesse sentido já sejam muito satisfatórios para uma observação mais cuidadosa. Temos de observar isso ainda com humildade, mas estamos a caminho da meta. Quanto mais nos apropriarmos da boa vontade frente ao pensamento, à exatidão científica, à profundidade filosófica, tanto mais, mediante o trabalho teosófico, deixaremos de perseguir apenas nossas metas pessoais, fugazes, para podermos atingir metas do âmbito da humanidade. Muito disso ainda está, hoje, no nível do querer incipiente. É evidente, porém, que na vontade empregada para o conhecimento já existe algo como uma autoeducação ética, que alcançamos pelo interesse que trazemos de encontro à teosofia. Logo não haverá mais falta disso. Se não houver outros obstáculos além daqueles já existentes hoje, o mundo exterior não poderá deixar de reconhecer a teosofia e o fato de o teósofo não aspirar a uma satisfação fácil de seus anseios anímicos, pois na teosofia se manifesta um anseio sério por exatidão e profundidade filosóficas, e não um mero diletantismo. Esse anseio será apropriado para aguçar a consciência filosófica das pessoas. Se não tomarmos os ensinamentos teosóficos como dogmas, mas compreendermos como a teosofia pode ser um poder real em nossas almas, isso poderá ser o material de encorajamento para a alma humana, a fim de cada vez mais apreender as forças nela escondidas e levá-la à consciência de sua determinação. Por isso queremos estimular esse zelo por uma lógica profunda e a teoria do conhecimento dentro do nosso movimento teosófico e, estando bem apoiados no solo do nosso mundo físico, aprender a olhar em direção aos mundos espirituais de modo cada vez mais claro, sem exaltação nem misticismo nebuloso, trazendo dos mundos espirituais seu conteúdo e integrando em nossa imagem física do mundo. Se quisermos realizar isso, tal realização dependerá apenas de podermos atribuir à teosofia uma verdadeira missão na existência terrena da humanidade. Fim.